Boa tarde. Um caso tem chamado a atenção nas redes sociais. Uma noiva fez a maquiagem para o casamento, mas falou para a maquiadora que era para um batizado. A mentira foi para não pagar mais caro pelo serviço. O Procon anunciou que encarecer o produto de acordo com o tipo de evento é uma prática abusiva. Eu sou Rafaela Vivas e a discussão em torno do assunto é um dos destaques do dia. Agora vamos aos demais. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marca para o próximo dia 19 de fevereiro julgamento do senador Sérgio Moro, do União Brasil, acusado de abuso de poder econômico. Superior Tribunal de Justiça determina que médicos peritos mantenham de 70% a 85% dos serviços durante greve prevista para hoje. E ainda, processos descartados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ajudam no sustento de famílias que vivem da reciclagem. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Justiça Eleitoral encerre a acusação contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro e atual deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, no caso que ficou conhecido como QG da propina. No ano passado, o Crivella e outros 25 investigados se tornaram réus pelo crime eleitoral de falsidade ideológica, também chamado Caixa 2 eleitoral, além dos crimes comuns de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o ministro Gilmar Mendes, o Ministério Público só poderia oferecer nova denúncia pelo crime de Caixa 2 eleitoral se tivesse reunido novas provas, já que o caso já tinha sido arquivado. A decisão do ministro Gilmar Mendes retira a acusação de cunho eleitoral, mas mantém as demais. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marcou para o próximo dia 19 de fevereiro o julgamento do senador Sérgio Moro, do União Brasil. O parlamentar é acusado de abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. Acompanhe mais informações com Anderson Arcoverde. O senador Sérgio Moro responde a duas ações de investigação judicial eleitoral, uma apresentada pelo PL e outra pela Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV. Segundo as denúncias, o então ex-ministro da Justiça teria realizado gastos irregulares com o uso de Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha para a presidência da República, antes de se candidatar ao Senado. Em depoimento ao TRE, o senador negou as acusações. Segundo a defesa de Moro, os gastos de pré-campanha à presidência não podem ser contabilizados na campanha para o Senado, porque o cargo de presidente é de votação nacional e o de parlamentar é somente no Estado. Em dezembro, o Ministério Público Eleitoral do Paraná deu parecer pedindo, além da cassação do mandato, a inelegibilidade do senador por 8 anos. O julgamento foi marcado para começar no dia 19 de fevereiro, mas pode atrasar. Isso porque, pelo regimento da Corte, a análise de pedidos de cassação deve ser feita com a presença de todos os integrantes do tribunal, e há um desembargador a menos. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, agendou para amanhã a análise da lista tríplice com os indicados para o cargo. Após a aprovação, essa lista deve ser encaminhada ao presidente Lula, que fará a escolha do novo desembargador para o TRE paranaense. A Sociedade Brasileira de Computação descartou a possibilidade de falhas ou fragilidades no código-fonte das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais deste ano. Um representante da instituição visitou o TSE, como informa o repórter Rimac Souto. A Sociedade Brasileira de Computação, SBC, enviou um representante para participar do processo de inspeção do código-fonte da urna eletrônica e dos sistemas eleitorais que serão utilizados nas eleições municipais de 2024. Durante 2 dias, o professor da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará, Roberto Samarone dos Santos Araújo, pôde realizar a auditoria e conferir de perto como tudo funciona. O professor tem mais de 20 anos de pesquisa em votação eletrônica, com mestrado e doutorado na área. Pude perceber, por meio do código, que ele tem avançados recursos de segurança. Na própria urna, o equipamento em si ele possui avançados recursos. Então, eu fiquei feliz com o que eu vi
em termos de código. A abertura do código-fonte é um procedimento obrigatório realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral um ano antes da eleição e essencial para dar transparência ao processo eleitoral brasileiro. A SBC ela apoia essas iniciativas e ela se coloca à disposição para algum tipo de cooperação, né, a fim de melhorar ainda mais o sistema eleitoral brasileiro. O código-fonte da urna eletrônica é um conjunto de instruções que são seguidas pelos sistemas eleitorais desenvolvidos aqui no TSE. É ele que define como um programa vai funcionar. Por exemplo, é o código-fonte que dita os caminhos dos comandos de cada tecla da urna. O ciclo de transparência Eleições 2024 começou em outubro do ano passado. Desde então, o código-fonte da urna eletrônica está disponível para inspeção pelas entidades fiscalizadoras. O partido União Brasil já esteve no tribunal e servidores do Senado Federal já agendaram a visita para o próximo dia 20 de fevereiro. A Justiça Federal em Goiás condenou Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, a 9 anos e 4 meses de prisão por corrupção ativa. Segundo o Ministério Público Federal, o empresário teria dado presentes de luxo ao ex-desembargador do Trabalho, Júlio César Cardoso de Brito, em troca de vantagens ilícitas. O desembargador Júlio César e o ex-desembargador Gleibe Ferreira da Cruz, considerado um dos principais assessores de Cachoeira, também foram condenados e receberam a mesma pena de Carlinhos Cachoeira, 9 anos e 4 meses de prisão. Os três ainda deverão pagar 246 dias multa. A seguir, um caso que tem chamado a atenção nas redes sociais levanta uma questão ligada ao direito do consumidor. Afinal, quem vai casar é obrigado a pagar pelo pacote de noiva ou noivo oferecidos pelos salões de beleza? Assunto para o próximo bloco. Fique com a gente. Voltamos já. Em Brasília, uma mulher falou que ia para um batizado para pagar por uma maquiagem mais simples e se livrar do pacote de noivas. O assunto repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O caso gerou polêmica. Até que ponto a cliente é obrigada a comprar um pacote de maquiagem de acordo com o evento? A biomédica Bruna Heloísa divulgou nas redes sociais que no dia do casamento dela, para economizar e se livrar do pacote de noiva, falou para a maquiadora que ia a um batizado. No vídeo, justifica que já havia feito contato com vários profissionais e nenhuma aceitou fazer apenas uma make social. Teve uma que eu até perguntei quanto era maquiagem social, ela falou 160. Aí quando eu falei que eu queria marcar, ela perguntou se eu era noiva, eu falei que sim. Aí ela, então a maquiagem pra noiva é 480, tá? Aí eu falei que eu queria só a make social mesmo. Aí ela, make social é para convidadas, tá? A maquiadora que atendeu Bruna se sentiu ofendida e mandou uma mensagem para a cliente dizendo que havia sido vítima de um golpe. Ela saiu radiante, linda, maravilhosa e depois eu descobri que ela era noiva. Eu me senti lesada, gente. Quem que adora receber uma mentira, a pessoa dizer uma coisa e fazer outra? O PROCON se pronunciou sobre o caso e, de acordo com o órgão, a pessoa é livre para escolher o produto e não ser obrigada a pagar mais caro por pacotes, o que é uma prática considerada abusiva e o consumidor deve procurar os órgãos de defesa e denunciar. Bom, agora vamos repercutir mais essa questão sob a perspectiva do direito do consumidor. Ao meu lado, eu recebo aqui no estúdio o Procurador de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Walter Moura. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado. Esse caso levantou uma polêmica danada, né? E aí o PROCON também, convidado a se manifestar, afirmou ali que essa prática é abusiva, condicionar ali o evento, o tipo de evento ao preço da maquiagem, né? Qual é a avaliação do senhor? Pode ou não pode esse preço, mais que o dobro, né? Em virtude de uma maquiagem para casamento e uma social? Bom, o que o código fala é que o brasileiro tem direito a uma precificação justa pelo que ele está pagando. Coisas diferentes, serviços diferentes têm preços diferentes. Então, se existe num salão de beleza
um pacote de serviço, por exemplo, para determinado evento, casamento, em que ele agregue insumos, por exemplo, uma maquiagem, um batom diferenciado, no dia de noiva ou até do noivo, que existe também, existem outros tratamentos. Se aquele pacote aplicar insumos mais caros, o preço pode ser diferente. O preço pode ser diferente. Agora, se é a mesma aplicação de maquiagem que a convencional e a pessoa, apenas porque é noiva, vai pagar mais caro, essa precificação é injusta e está correto o PROCON. O consumidor ele tem que ter liberdade dentro do salão de fazer as escolhas. E se é o dobro ou o triplo para a noiva, isso tem que ter um resultado triplamente ou duplamente diferenciado no resultado final da maquiagem. E a maquiagem é muito importante hoje. O brasileiro, o mundo hoje, na verdade não é só o brasileiro, ele vive em função muito da imagem, a gente quer buscar a cena perfeita, a gente quer impressionar e isso não é de graça, isso não é um favor. E aliás, a maquiagem é muito cara. O salão de beleza se tornou uma parcela significativa, principalmente das mulheres, no orçamento familiar. Então é importante o Jornal da Justiça discutir isso, é importante o brasileiro se conscientizar de que se aquilo está errado, brigue. Ah, mas são só R$100. Não, é tudo isso. R$100 é um item da nossa cesta básica. Então é importante debater isso e as diferenciações de preço, elas confundem os brasileiros. E eu não posso, na verdade, deixar de receber um serviço tão somente porque, olha, vou para um noivado, vou para um batizado, essa precificação ela tem que estar vinculada à qualidade e aos insumos que tiveram no final. Agora, a clareza na informação e a verdade, eu acredito que deve ser estabelecida ali entre as duas partes, né? Porque houve uma mentira da consumidora. A maquiadora argumenta, poxa, ela falou que ia para um batizado, na verdade ela se casou com a maquiagem, não me informou que era noiva. Aí vamos voltar àquela situação. Se houve uma diferença entre o pacote para batizado ou convencional, vamos chamar de standard, né? Essa palavra, se for a maquiagem simples, ela tiver um preço e uma qualidade muito inferior à do casamento, essa mentira, infelizmente, ela não vai ter valor jurídico do ponto de vista de que a consumidora não causou um prejuízo à maquiadora. Agora, se houve aí um engano, eu não posso influenciar no caso concreto, porque eu não conheço todos os fatos, mas o consumidor, às vezes, é bom a gente entender que ele é vulnerável dentro do estabelecimento comercial. E é engraçado, né? O fornecedor, às vezes, o vendedor ou o gerente, ele sempre tem aquele engano aceitável, né? O chamado, em direito tem um nome feio que chama dolo bônus, mas é assim, a gente às vezes entra no estabelecimento para ser enganado e às vezes o consumidor pode se defender, às vezes é uma defensiva que o consumidor quer para pagar menos. Agora, tem que olhar a circunstância se ela também não fez isso de má fé, se ela não fez isso para ter um preço, uma qualidade maior num preço menor, mas me parece que ela saiu de lá maquiada. Então, eu vincular, o que o PROCON colocou aqui, me parece, em Brasília, é que eu vincular tão somente se a maquiagem é para noivo ou para noiva, é mais cara, mas aplicando os mesmos insumos e a mesma técnica do que uma maquiagem convencional, aí sim existe um preço abusivo. Para evitar dor de cabeça e ações abusivas, quais as orientações para o consumidor, independentemente de maquiagem ou outros produtos? Eu costumo dizer o seguinte, nós não podemos nos tornar chatos, mas a gente não pode também deixar de exigir o que é justo. Então, não custa nada combinar antes e perguntar antes. Muitas das vezes as mulheres vão, e os homens também, vão em estabelecimentos que são muito chiques, vão procurar o melhor para uma situação especial e ficam acanhados de fazer perguntas que são básicas. Não custa nada perguntar. Então, é combinar antes. Perguntar o preço não é vexaminoso a ninguém. Perguntar se tem opções. Por quê? Porque talvez, se essa conversa for muito transparente, o consumidor vai ter uma opção. Não contratar naquele lugar. Vou procurar outro, me desculpa, eu vou embora. Então, eu não posso ser obrigado a ficar lá dentro, né? Então, é bom conversar antes e buscar as múltiplas escolhas, porque está cheio de salão de beleza em Brasília e no Brasil. Perfeito, aquele ditado popular, né? Combinado não sai caro. Muito obrigada, Dr. Walter Moura, sempre muito solícito e muito didático para que nossos telespectadores compreendam. Boa tarde para o senhor e até a próxima. Obrigado.
A seguir, Superior Tribunal de Justiça determina que médicos peritos mantenham de 70% a 85% dos serviços durante a greve de hoje. As informações em instantes, voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça determinou que médicos peritos mantenham de 70% a 85% dos serviços durante greve prevista para hoje. Confira os detalhes na reportagem de Marina Campos. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, deferiu parcialmente o pedido da União para limitar a greve dos peritos médicos federais, prevista para esta quarta-feira em todo o país. Pela decisão, a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, organizadora do movimento grevista, deve garantir o funcionamento das atividades de perícia médica, de análise inicial de benefícios e direitos previdenciários e assistenciais. Em 18 estados e no Distrito Federal, deverá ser mantido um percentual de 85% de peritos atuantes. E em 8 estados, o funcionamento do mesmo serviço deve ser mantido com 70% dos peritos. Segundo o ministro Og Fernandes, a adoção de percentuais diferentes para os 2 grupos de estados levou em conta informações do governo sobre o tempo médio de espera para agendamento das perícias médicas. Sem entrar no mérito da legalidade ou não do movimento dos médicos, o ministro assinalou que o exercício do direito de greve deve observar a manutenção dos serviços essenciais e a paralisação das atividades médico-periciais pode colocar em perigo iminente a sobrevivência e a saúde da comunidade envolvida. O ministro fixou em R$ 500 mil o valor da multa diária para o caso de descumprimento da decisão. Em sessão solene na sede do Palácio da Justiça, em Cuiabá, foram empossados 5 novos juízes substitutos do Poder Judiciário de Mato Grosso. A posse dos novos magistrados representa o fortalecimento do primeiro grau e valorização das comarcas do interior. A repórter Maritza Fonseca acompanhou. A cerimônia de posse dos 5 novos juízes substitutos, conduzida pela presidente do Tribunal de Justiça, foi realizada no espaço Justiça, Cultura e Arte, desembargador Gervásio Leite. Os empossados sabem dos desafios que vêm pela frente e se comprometeram a prestar os serviços à população que busca o Poder Judiciário Estadual para solucionar conflitos. A magistratura, penso eu, é uma vocação. Então, todos aqui somos vocacionados para isso e estamos aqui, acima de tudo, para contribuir com o Tribunal do Mato Grosso e para a sociedade mato-grossense. Agora é o momento que a gente vai concretizar esse sonho, eu e os demais empossandos, trabalhar e fazer o máximo do possível para entregar o melhor trabalho para o jurisdicionado do Mato Grosso. A chegada dos novos juízes fortalece e garante o sistema judiciário mais acessível e eficiente para todos. O magistrado estando na comarca é a presença do Estado e há uma modificação, né? Há uma modificação na conduta social. A comunidade passa a ser mais atenta à preservação dos direitos humanos. Eu penso que é importante que o tribunal cumpra o seu papel, provendo todas as comarcas do estado com seu magistrado. Estamos felizes, né? Desejando aí aos novos juízes sucesso, êxito, né? Que consigam realmente integrar esse sistema de justiça. Sempre falo que todos fazemos parte do sistema de justiça, todos buscamos o mesmo objetivo, uma entrega da prestação jurisdicional adequada àqueles que são os destinatários, que é a população. Antes de iniciarem os trabalhos nas comarcas, eles vão participar do curso oficial de formação inicial, promovido pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, em parceria com a Corregedoria Geral da Justiça. O COF tem a visão de levar o magistrado para as comarcas já eles em condições de prestar o serviço, dando todo o conhecimento do que pode ocorrer, dando-lhe as atribuições, tanto administrativa como judicial, para que eles possam exercer logo após o COF com efetividade o cargo de juiz.
Os novos magistrados e magistradas vão reforçar significativamente os trabalhos no interior do Estado, o que vem ao encontro das prioridades da gestão presidida pela desembargadora Clarice Claudino da Silva, que é a valorização e o fortalecimento do primeiro grau de jurisdição. Estamos muito felizes em acolher mais 5 membros da magistratura e principalmente por poder suprir as faltas que ainda persistem nas nossas comarcas, reforçando então a nossa premissa maior de dar prioridade ao primeiro grau, continuar dando a prioridade ao primeiro grau, para que em todas as comarcas possa fluir com mais rapidez, com uma necessária estrutura do Poder Judiciário em funcionamento. Com a posse dos 5 novos magistrados, o Poder Judiciário Estadual passa a contar com 177 juízes, 163 de direito e 14 substitutos, e 115 juízas, 95 de direito e 20 substitutas, totalizando 323 juízes e juízas na primeira instância. A utilização sustentável do material ligado à Justiça do Estado de Minas Gerais é uma das prioridades da gestão atual, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento estabelecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Os processos descartados são encaminhados para reciclagem, o que tem ajudado no sustento de muitas famílias. A reportagem é de Cristina Mara. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 120 profissionais trabalham na seleção do material que pode ser descartado. Tudo precisa ser minuciosamente conferido, folha por folha. Gustavo é auxiliar de arquivo e sabe da importância da atividade. Nós não mexemos apenas com papel, e sim se tratam de pessoas, né? E a gente sabe da importância disso e é por isso que requer bastante atenção. Os processos que podem ser descartados são aqueles que já cumpriram o prazo de guarda estabelecido pela Justiça. Depois conferidos, passam a integrar um edital publicado pelo tribunal que informa sobre a medida e oferece a oportunidade do resgate às partes envolvidas em cada um deles. A cada mês, aproximadamente 110 mil processos são liberados. Vencido o prazo de 45 dias da publicação do edital, toneladas de papel vão para a reciclagem. Todo o material é destinado à ASMARE, a Associação dos Catadores de Papelão e Material Reaproveitável. Um processo que se transforma em renda para muitas famílias. Papéis que geram renda e qualidade de vida na casa da Fabiana. Através daqui que eu sustento minha casa, meus filhos, meu neto. Então eu agradeço muito por ter esse serviço, sabe? Na casa da Sônia, o dinheiro que vem da reciclagem reforça o orçamento da família e garante conquistas. Já tenho minha casinha, já tenho onde tirar o meu aluguel, ajudar um pouco mais o meu esposo e ajuda muito. O cuidado com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, a geração de renda para várias famílias são o foco valorizado pela Justiça de Minas no descarte de processos. Desde 2014, já foram quase 10 milhões de processos eliminados que foram para a reciclagem e ganharam destinação sustentável. A gente já doou cerca de 1.900 toneladas de papel para a ASMARE desde o início da avaliação. Então, assim, a gente contribui bastante para esse fim social. Além de fazer esse descarte responsável, regulamentado por lei e pelos provimentos e normativos próprios do tribunal, a gente ainda consegue trazer trabalho e renda. Então, isso é importante, é o que deixou de ser jogado fora por ser julgado ou queimado e prejudicar o meio ambiente, para, ao contrário, alegrar e contribuir com o meio ambiente e alegrar pessoas, que é o mais importante. A utilização sustentável deste material que é descartado mostra a preocupação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com as questões ambiental e social. Ambiental porque tira do meio ambiente produtos que seriam nocivos e com esse programa são reutilizados. Social
porque gera renda e trabalho para uma grande quantidade de pessoas. Enfim, um conjunto que mostra o comprometimento do Tribunal de Justiça com questões importantes de nossa cidade, estado e país. Perfeito, que tem ajudado muitas famílias lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia, boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau.